eu vou criar outro Instagram e solicitar todas as pessoas que estão me seguindo empresários, só que são empresarial. Aí eu vou colocar o nome da Eco TV, Jaguaribe, ou um Instagram voltado somente para empresarial. O Grazi, sabe o que eu acho que seria interessante, né? Isso aqui eu vou fazer essa pergunta para você. O quanto agora, nesse momento, é importante você ter um Instagram pessoal? Sim. Você tem que ver, pensa aí, o quanto agora, nesse momento, é importante você ter um Instagram pessoal? Vocês vão pegando carona nas informações que eu tô vendo aqui com a Grazi, tá? Sim. Você tem que pensar nisso aí, porque a gente tá falando... Eu não ouvi a falando... pergunta porque travou. Então, o quanto é importante para você ter um Instagram pessoal agora? Pronto. O importante é o empresarial. O pessoal, que no caso é esse aí, não é tanto importante, porque assim, eu faço a postagem das fotos e coloco algumas frases. Na verdade, só aumenta os seguidores e eles só curtem. Para mim, não acrescenta em nada. Então, por que eu tô falando isso? Justamente porque você tá querendo criar um outro Instagram. Eu acho, né, eu considero, até por experiência, que nesse primeiro momento não teria necessidade de criar um outro Instagram. Eu acho que a gente poderia aproveitar esse Instagram que você já tem, entendeu? Caso sendo desativado todas as fotos e mudando algumas empresarial, né? A gente já poder, como dá para a gente olhando lá para as fotos, nesse sentido, aproveitaria pouco, seria interessante arquivar. Arquiva de início, e nesse arquivamento, o que acontece, gente? Quando a gente vai arquivar, pelo menos a gente precisa essa semana preparar umas 20 postagens. Por que 20 postagens? A pessoa que entrar nova lá no teu Instagram, que cair de paraquedas, ela já precisa entender, ela já precisa ter um entendimento do que é que esse Instagram tá falando. Porque se eu cair de paraquedas lá no teu Instagram, né? Isso é uma pergunta, tudo que eu vou falando aqui, vocês vão pegando carona, viu? Nas informações dos outros. Porque você tem que pegar e olhar para o Instagram e ver o quê? Se eu cair de paraquedas nesse Instagram, eu não me conheço, não sou a Vanessa, nunca vi essa pessoa na minha vida. Se eu cair de paraquedas no meu Instagram, eu vou entender o que ela tá falando? Você tem que olhar para o teu Instagram e vai dizer, se eu fosse uma pessoa que eu não conheceria, eu ficaria nesse Instagram? É isso que você precisa olhar, né? O que eu pretendo vender, de que forma eu pretendo servir. Aí, dessa forma que eu estou servindo, que eu estou vendendo, o meu Instagram está dizendo isso? Eu estou passando isso para as pessoas? Você precisa ter clareza diante disso. Então, você vai pensar, todo o tempo quando você for fazer a construção do teu Instagram, a sua cabeça, ela vai ter que pensar a todo momento como uma pessoa de fora, como o seu avatar, que é como a gente chama, entendeu? O que é o avatar? A gente já entra logo numa das bases que tem. Toda a base de qualquer trabalho ou do marketing por si só é você ter esse processo de autoconhecimento, saber quem é que está por trás da empresa. Quem é o pilar, quem é que está segurando tudo isso. Então, o processo de autoconhecimento durante todo esse processo do servir, ele é muito importante, ele é fundamental. Vai ter que estar vivenciando o autoconhecimento a todo momento, né? Sabendo quem você é, quais são seus valores. E a gente vai desenvolver tudo isso aqui. É tanto que na aula passada, que a gente viu mais essa parte do branding, lá no grupo vai ter muita coisa sobre isso, porque branding não é só uma coisinha e tchau, não. Sobre o que a gente falou da aula passada, tem muito assunto ainda por ver e por exercitar, mas a gente vai exercitar isso no movimento. É tanto que eu estava até fazendo umas análises aqui, não vai ser mais uma vez por semana, a gente vai começar a ter 2 encontros, porque a gente vai fazer todo esse desenvolvimento e vai ser ação. Não é para aquele processo de ficar só aprendendo, demandando informações e execução quase nada. É aquele esquema, a gente vai executar 80% ou 80% do conteúdo todinho que a gente está pegando, tá? Então, vai ser muita execução mesmo. Então, a gente já vai entrar logo, vai falar sobre avatar. O que é o avatar? Para quem nunca ouviu falar sobre isso. Existe o avatar, persona e público-alvo.
O que é que acontece? Quando você tem um avatar, né? Quando você tem uma persona bem definida, você sabe como é que você vai falar com ela. Porque o meu avatar, por exemplo, ele é uma mulher, ela é mãe, né? Se eu sei que o meu avatar é mãe, eu vou falar com uma linguagem de mãe lá no Instagram. Eu vou falar com uma linguagem de mãe no sentido de que, de vez em quando, pode aparecer meus filhos na internet. É importante que apareça, é importante que eu fale sobre a realidade de empreender sendo mãe, entendeu? Se o seu avatar não for mãe, o que vai fazer sentido? A linguagem, ela modifica completamente. Você tem que saber quem é essa pessoa que você quer atender. E essa pessoa, ela precisa ter nome, ela precisa ter sensações, emoções, ela vai ter dores. Então, você vai diagnosticar do tipo, que dores o teu avatar ele sente? O que ele pensa? Sobre o seu servir. Que dores esse avatar tem? É uma pessoa que se sente sozinha? É uma pessoa que se sente feliz? No caso de Márcia, Márcia está trabalhando com a questão de distribuição de shampoo. O avatar dela precisa, provavelmente, é vaidoso, tem vaidade com cabelo. Ou talvez pode nem ter vaidade com cabelo, mas não sabe cuidar do cabelo direito. Então, ela pode começar a fazer postagens Vanessa, sobre dicas capilares. Pode falar. E se for voltado simplesmente para a área de barras? Se for simplesmente o Instagram voltado só para barras? Então, Grazi, o Porque Instagram ela voltado... abrange. Se fosse um Instagram totalmente voltado para as barras, no caso do Cláudio, né? O Cláudio tem também a questão de barras e tem a questão do reiki, que o reiki ainda está bem maior para ele. Uma pessoa que vai procurar o reiki, ela vai procurar um reiki por quê? Né? Na maioria das vezes, quem são essas pessoas que vêm procurando o reiki? Né? Então, precisa olhar para a dor. Quem são essas pessoas que dizem assim, o que é isso? O que é barras de axis? Eu quero esse negócio. É uma pessoa que, de fato, ela não tá bem em algum momento da vida dela. Ou ela também pode ser uma curiosa. Ela gosta de experimentar coisas novas. Só que tudo isso vai ser o seu avatar. O que acontece? No marketing, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Mas é o certo colocar todas as informações de barras, Não. não sei. Não. O que a gente vende no Instagram, tá? O que a gente vende no Instagram você pode observar que o que tem que ter lá na bio é eu ajudo, né? A gente vai primeiro fazer essa atividade aqui. Jana tá por aí? Você vai colocar a atividade do eu ajudo, né? Você ajuda quem? A pessoa que está querendo, que isso é uma coisa bem interessante, gente, porque a gente quer limitar muitas coisas. E como é que a gente busca essa limitação? Não tem necessidade de você dizer desse jeito, eu faço barras de axis, eu faço reiki, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não, eu ajudo você que está sentindo tal coisa, que precisa dessa determinada ajuda. A pessoa que está precisando de ajuda, ela não vai querer saber como você vai ajudar. Se você caiu dentro de um buraco, você atolou um carro dentro do buraco. O que a pessoa que tem um carro atolado quer? Ela quer que o carro saia desse buraco. Ela não está interessada se você vai botar madeira no pneu. Ela não está interessada se você vai colocar pedra. Ela não está interessada se você vai chamar o reboque. Ela só quer que o carro saia daquele buraco. Então, quando você chega e você bota lá no link da bio, eu faço barras, eu faço teta healing, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Ela não tá querendo saber o que você faz. Essa pessoa que tá querendo saber o que você faz é uma pessoa que já conhece reiki, que gosta de receber reiki e quer ir lá fazer o reiki. Eu, por exemplo, eu amo receber reiki, porque eu tenho umas frequências no reiki, quando eu tô recebendo, que, gente, eu vou para um lugar que é muito, muito diferente. Barras não me leva para esse local. O Teta Healing não me leva para esse local e o reiki me leva. E é interessante porque o reiki, ele é a porta de entrada, que as pessoas costumam dizer que o reiki é a porta de entrada para um mundo do autoconhecimento. E eu fiz o reiki depois de outras práticas que eu tinha feito, e o reiki me levou para um lugar que nenhuma das práticas me levaram. Então, eu sei aonde a minha capacidade com o reiki, como é que eu funciono com o reiki. Então, se eu for procurar um reikiano, eu já vou sabendo. Só que a gente precisa lembrar que essas pessoas que estão com a gente, muitas vezes, não têm um nível de consciência de saber do porquê que ela vai precisar do teu serviço. Nem todo mundo tem o nível de consciência de saber da importância do reiki, da importância das barras, da importância de se trabalhar com propaganda, né? Da importância de constelações familiares ou do processo sistêmico e mediação de conflitos.
Nem todo mundo sabe qual é esse nível de consciência. E esse nível de consciência você vai ter que apresentar para o seu cliente. Por isso que é importante que você saiba quem é o seu avatar. Porque se você souber que o seu avatar, a sua persona, ela não tem consciência do que é reiki, você vai ter que falar muito sobre o que é reiki no teu Instagram. E você vai ter que estar preparado para receber mensagens no direct respondendo dúvidas sobre reiki. Respondendo dúvidas sobre barras de axis. Agora, se o seu avatar é uma pessoa que já tem conhecimento sobre barras, já viu barras em algum lugar, a tua linguagem vai ser completamente diferente. E tudo muda. E quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Não ache que porque tem isso que vai deixar de vender. Não, pelo contrário, a sua linguagem vai modificar pelo nível de pessoa que você vai trabalhar. Se o avatar de Márcia, por exemplo, for um avatar que já seja vaidoso, naturalmente ele já compre produto de beleza com total facilidade, que ele não seja resistente, ou que ele compre produto de emagrecimento muito rápido, ele já tem o costume de fazer isso, ela não precisa gerar tanta consciência nesse cliente dela. Mas se esse cliente dela está acima do peso, mas ele não tem consciência de comprar esse produto, ela precisa começar a falar mais uma linguagem voltada para o cliente perceber qual a necessidade dele comprar aquele produto. Por quê? Tem que olhar também quais são as resistências do cliente. O cliente que deixa de comprar de você, você tem que olhar para isso, para o avatar. O seu avatar, quais são as objeções que ele poderia dizer? Não, não vou fazer reiki porque reiki é bruxaria, né? Pode ser uma objeção. Qual a outra objeção que o seu cliente pode ter? Em relação à questão dos cabelos. Não, eu não vou comprar esse produto porque ele é muito caro e no supermercado o produto é melhor. Aí você já tem que captar essa objeção para poder trazer essa informação. Não, eu não vou publicar, eu não vou fazer propaganda lá na televisãozinha do supermercado, porque eu já conheço um cara muito bom que ele panfleta para mim. Você tem que ter todas essas objeções em mente desse cliente, porque você não vai precisar ter que ficar falando todo o tempo essa objeção dele. O que é que você vai precisar fazer? Você vai ter que postar sobre essas objeções lá no Instagram. Você vai postar como? Na pessoa que você... Vamos supor que o seu avatar, no caso do Cláudio, vai lá achar que reiki é bruxaria. E aí ele vai lá e pode fazer uma postagem escrita. A postagem pode ser uma pergunta. Reiki é bruxaria? Pode ser até uma pergunta, uma frase desse reiki é bruxaria? Leia para saber mais sobre isso. E aí ele já vai quebrando uma informação. E aí você vai ter que se colocar no lugar desse avatar, no lugar dessa pessoa que está sentindo. Aí você vai ter que perceber a questão como ela pensa. Tem que existir esse cliente em específico que você vai construir. Porque se você não tiver esse cliente específico, a tua linguagem fica toda doida na internet. Um dia você vai estar falando de um negócio, no outro dia você vai estar falando de outra coisa. Então, e é uma construção que ela precisa ser contínua. Você precisa ter uma linguagem que ela tem que ter um começo, um meio, um fim e um retorno. Então, você precisa estar nesse movimento. Vocês vão começar a ver como é que vai... O meu Instagram ele já vai começar a movimentar desse jeito e vocês vão começar a olhar. Porque no exemplo a gente já vai começando a ver. Tem que ter, tá? Tem que ter esse conhecimento de quem é essa pessoa, o que ela sente, quais são as dores dela, né? Você pode colocar o nome nela, é importante que se coloque, mas também não é obrigado. Você pode... um exemplo bem específico que eu vou dar para vocês agora, né? Até uma questão de salão de beleza. Antigamente, quem frequentava salão de beleza sabe que quem era cacheada, na maioria das vezes, alisava o cabelo. A gente tem hoje um número de pessoas que estão mantendo os cachos que é muito grande. Por quê? Porque hoje a gente consegue encontrar com mais facilidade salão de beleza para mulheres cacheadas. Você já encontra com mais facilidade, e isso traz uma determinada segurança para o avatar. Porque ele sabe que ele está num território de especialista, num território de uma pessoa que entende o que ele está sentindo. Porque se eu sou uma praticante de terapias e eu quero trabalhar muito sobre abuso sexual, se eu faço muita postagem sobre abuso, eu vou conectar muitas pessoas com essa dor. Só que eu vou também me tornar uma especialista nessa dor. Existe aquele tipo de papo que você ama conversar. Aí você precisa ver, é sobre dinheiro?
Quando a pessoa começa a falar sobre dinheiro, né? Porque no mundo das terapias, o universo é muito abrangente. Aí é sobre dinheiro, é sobre prosperidade, né? É sobre problemas familiares. Você tem que ver isso também. O seu avatar, ele é casado, é solteiro, é homem, é mulher? Tem quantos anos? Tem que ter uma idade específica. Quantos anos essa pessoa tem? Porque uma pessoa de 20 anos vai ter uma linguagem totalmente diferenciada de uma pessoa de 30 anos. Uma pessoa que mora num... Ele mora onde? Ou ela mora onde? Numa zona, em um condomínio de luxo, na favela, é classe média. Porque a linguagem que você vai ter também com a galera que reside numa comunidade é completamente diferente com a galera que mora num condomínio fechado de luxo. Então, você tem que ter a ideia de quem é essa pessoa. E é importante lembrar que não passem para nenhum outro nível sem saber quem é essa pessoa. E se a gente for falar na questão terapêutica, puxando as barras de Axis, a partir do momento que a gente cria esse avatar, que a gente conecta essa pessoa, a gente puxa a energia dela. Quando a gente puxa a energia dela, a gente aproxima esse cliente para a gente. Então, a gente aproxima mais disso. Né? Nas barras, a gente tem esse poder de aproximar mais disso. Se você tem um cliente que você quer trabalhar com as terapias com esse cliente específico, quando você puxa a energia dele, você traz mais disso para a sua vida. Se você não sabe para qual cliente você vai querer, você fica dando um tiro, né? Totalmente disparado, você não tem um alvo. E esse avatar precisa estar na cara de vocês todo o tempo. Pode pegar uma bonequinha, batizar essa abençoada dessa boneca. Menina, tinha até uma boneca aqui, não sei o que os meninos fizeram com a boneca. A Cleo tava aqui. A Cleo vai ser minha avatar. Aí ela tava por aqui, nem sei cadê. Tá a cara sumido com a Cleo. E você pode botar uma bonequinha. Minha gente, eu queria tanto mostrar para vocês a Cleo abençoada, porque quando você estiver conversando sobre esse cliente, você vai conversar com a Cleo, né? Você vai dizer assim: ok, Cleo, se você estivesse passando por essa situação agora, como é que você resolveria isso? Porque a linguagem, quando vocês forem construir o conteúdo, vai ser totalmente na linguagem do que o cliente de vocês quer. Vamos imaginar o que vocês estão passando na vida de vocês hoje, né? Tipo assim, a gente tem 12 áreas da nossa vida. Vamos imaginar as 12 horas da nossa vida. Existe uma área da vida hoje que está interferindo em todas as áreas. Claro que a gente tem áreas da vida que interferem, mas existe uma área que está interferindo todas. E vocês precisam ter a noção de que se você tem uma área que está interferindo todas, tudo que você vai ver na internet vai conectar com essa área. Então, existe alguém no mundo e existem várias pessoas no mundo que estão conectadas com aquilo que você pode resolver, que foi o que a gente falou no encontro passado. Mas aí, essa pessoa, o que você pode resolver dessa pessoa? Quem é esse seu avatar? Quantos anos ele tem? É homem? É mulher? Gosta de vestir? É vaidosa ou não é? Gosta de se vestir de que forma? Gosta de roupa? Se você vende roupa, por exemplo, você não vai querer vender calça jeans para uma mulher que é advogada, um avatar que é advogada e passa o dia todo no fórum. Do mesmo jeito que você não vai vender uma roupa social para uma avatar que é personal e que passa o dia trabalhando na academia. Então, você precisa entender quem é essa cliente. Porque se você não tiver o avatar, você vai conversar com a mulher lá, a personal trainer da academia, só que você vende roupa social. Você vai querer enfiar na personal da academia uma roupa social. O que essa criatura vai querer fazer com roupa social? Ela não vai ser sua cliente potencial. Ela pode comprar uma roupa para uma ocasião específica, mas ela não vai se tornar sua cliente. Ela não vai comprar de você todos os meses, ela não vai comprar de você sempre que ela precisar. A sua linguagem precisa mudar. Agora, se você vende roupa de academia, e aí você tem a sua potencial, ela é professora de ginástica. A sua linguagem vai ser voltada para isso. Você vai ter que contar para ela que a costura da roupa é uma costura que aguenta alongamento, que a durabilidade da roupa é muito boa. E aí você vai analisando tudo que eu vou falando aqui para vocês vão trazendo para o contexto de vocês.
Por quê? Porque o que é que pega hoje as pessoas? É o marketing de conteúdo. Não é outra coisa. É o marketing de conteúdo. Se você não tem conteúdo, você não conecta as pessoas a você. Existem pessoas que estão postando direto. Vanessa? Oi. Tá ouvindo? Estão me ouvindo? Oi. Eita, que essa internet hoje está horrível. Olha para mim fazendo favor se a internet está funcionando. Não, está conectado.